doutora Cristine Aguiar com os vídeos para quem me pediu a opção epilepsia. Hoje eu vim falar sobre uma das coisas que eu tenho mais trabalhado para divulgação, que são a detecção, a identificação das pessoas, das crianças com crises parciais ou crises de ausência. A crise de ausência é um dos tipos mais comuns na infância e normalmente acontece nas crianças com desenvolvimento normal. Ela é classificada como uma crise generalizada, embora não haja queda ao solo. Ela é generalizada porque realmente durante o período da crise convulsiva a criança não possui consciência. Ela realmente não vai se lembrar nem vai falar durante o período da crise. Ela está inconsciente, embora não tenha caído ao solo. E o eletro da crise de ausência possui uma característica muito peculiar, porque a crise de ausência é classificada eletrograficamente como uma ponta-onda 3 Hz. Isso é um termo técnico que nós encontramos nos eletros de pessoas com crises de ausência. E essa descarga ponta-onda 3 Hz é captada em todos os eletrodos, de forma generalizada. Então, a crise de ausência, a criança se torna ausente, fora do ar, por algum tempo muito pequeno. Normalmente, 1 minuto, pode ser menos de 1 minuto, pode dar 1 minuto e meio, 2. E, normalmente, o que a mãe percebe é que a criança está com um olhar fixo, olhando, os olhos abertos, porém olhando como se estivesse olhando ao longe. E parece que ela desperta, então ela normalmente é como se ela tivesse acordado no final da crise. Embora a crise de ausência seja muito comum, a família não deve classificar a crise. É muito comum as pessoas chegarem no consultório dizendo que o filho tem crise de ausência, porque a criança desliga, fica fora do ar. Então ele viu a criança ficando fora do ar e ele classifica como ausência. Mas não só na ausência acontece essa perda. Algumas crises parciais também você vai ter essa perda de contato. E aí você pode induzir o neurologista a errar, ao você já ter classificado como crise de ausência. É melhor você contar o que aconteceu e, principalmente, hoje em dia, filmar. Filmar a crise é importante, porque é mais fácil o neurologista classificar o tipo de convulsão assistindo a crise do que no relato da crise. Tem pessoas que são ótimos observadores e por isso eles conseguem relatar todos os fatos ocorridos. E muitas pessoas, ao ficarem muito nervosos durante a crise, eles não conseguem observar a criança corretamente e aí, ao relatar, eles relatam apenas o que chamou mais atenção, o que ele lembra, podendo induzir o neurologista ao erro. As crises com queda ao solo, movimentação, se bate, baba, as crises generalizadas, tônico-clônico generalizadas, são muito bem identificadas pela população como crises convulsivas. Então a pessoa já chega no consultório dizendo, meu filho teve um ataque, uma crise convulsiva. Porém, as crises de ausência e as crises parciais, todas aquelas que não há queda ao solo, não são bem identificadas pela família e a pessoa não procura o neurologista. E esse seria o ponto de maior esclarecimento que eu acho importante difundir na população. Existem muitos tipos de crises convulsivas, diversos, e aquela crise que cai no chão, se bate, baba, é crise convulsiva, porém ela não é o único tipo de crise convulsiva. As crises de ausência, elas, quando tratadas, elas respondem muito, a maioria das vezes, muito bem ao tratamento. Porém, eu já tive casos de crianças com crises de ausência que estavam já consideradas como deficientes intelectuais. Já peguei.
E eu já peguei diversas vezes crianças com crises de ausência que vieram ao meu consultório por dificuldade escolar, porém durante a consulta tiveram crises de ausência. Então, a crise de ausência, ela não tem queda ao solo, a criança sai fora do ar, mas o mais importante do que isso é as pessoas entenderem que quando a criança não vai bem na escola, uma das coisas que precisa ser investigada é crises convulsivas, porque a família só informa a presença de crises convulsivas com queda ao solo e ela não identifica as crises convulsivas onde a criança fica em pé, se estiver em pé, sentada, se estiver sentada. Então, por isso, é um dos pontos principais você ter essa visão da crise de ausência e de todas as parciais, porque o tratamento é diferente, porém o diagnóstico se faz com a procura ao médico. Se você não identifica como uma crise, você não procura um neurologista e às vezes não relata ao pediatra. Eu tive já inúmeros casos de pessoas que não achavam nada demais. Não, doutor, isso é um cesto, isso é uma mania que ele faz. E foram encaminhados para mim por um outro profissional, o pediatra, que conseguiu identificar, pelo que a família falou, a possibilidade de uma crise de ausência ou de uma crise parcial. Em outros casos, eu tive vários que foram encaminhados pela escola para avaliação por causa de um baixo rendimento escolar e, ao investigar, eu encontrei crises convulsivas. As crises convulsivas parciais e de ausência comumente provocam baixo rendimento escolar. Então, aqueles momentos de crise que se repetem, a criança estava ausente, ela não estava ouvindo a aula, ela não pode prestar atenção porque existem falhas. Cada crise ela perde o fio da meada do que está sendo explicado. E além disso, a crise convulsiva, mesmo as parciais ou as crises de ausência, causam um prejuízo cognitivo, então elas diminuem a capacidade de atenção, de concentração a longo prazo, diminui a atenção, concentração, raciocínio, memória. Então existe o prejuízo da crise convulsiva por si só, qualquer que seja o tipo dela. Então, uma das coisas importantes é você conseguir procurar o médico, saber que isso existe. Eu coloquei aqui atrás, no meu consultório, eu tenho uma capa do meu livro, Vito e o Remédio Controlado. Esse livro eu escrevi ano passado, é um livro ilustrado, infantil, para que as crianças possam ler, sobre crises, no caso do livro, crises de ausência, de uma forma para tentar deixar essa informação mais próxima das crianças e dos pais, porque normalmente para esses livros ilustrados quem lê são os pais. Então por isso foi uma das iniciativas que eu já tive e eu tenho diversas iniciativas para poder dar esta informação. Existem diversos tipos de crises convulsivas, alguns muito fáceis de serem identificados, outros muito difíceis. Existem crises convulsivas que se caracterizam apenas por uma sequência de soluços. Todo mundo que teve filho teve criança com soluço. Nem todo soluço é crise. Porém, existem soluços que são crises. Mas as pessoas não sabem, então elas não vão procurar caso a criança tenha por repetição um número muito exacerbado de soluços. Ela não vai pensar nessa possibilidade de procurar um neurologista. E assim por diante. Então, tamanha a diversidade de crises convulsivas possíveis. Dependendo da área de onde elas se originam, elas podem tomar aspectos extremamente diversos, que é apenas o que a gente tem que prestar atenção. Alguma coisa que se repete, não é única, se repete da mesma forma. Segundo, essa criança não está bem, está caindo o desenvolvimento dela na escola está caindo, o rendimento está caindo. A criança não está bem porque crise convulsiva não faz bem.
Então, aquela criança não está indo tão bem e ela começou a apresentar algum episódio estranho, de algum movimento estranho, que o olhar fica meio esquisito, dura pouco tempo, mas se repete sempre da mesma forma. Então, será que a crise? É melhor investigar, é melhor avaliar, entendeu? Então, nesse tópico, eu queria deixar bem claro a importância de se passar adiante essa informação. As crises convulsivas nem sempre terão queda ao solo com o paciente babando e se batendo. Diversos tipos, a pessoa ficará em pé, ficará sentada, ou então terá uma discreta mudança no olhar, que pode ser perceptível ou não, dependendo do observador. Porém, crises convulsivas do tipo parciais, focais ou mesmo de ausência, elas existem e precisam ser diagnosticadas porque fazem mal ao paciente, tá certo? Fiquem de olho nos próximos vídeos desse grupo.